olha só o que aconteceu, para vocês entenderem. Assessor de Putin que visita o Brasil é sancionado pelos Estados Unidos. Nicolai está no Brasil em visita oficial e já se reuniu com Lula, José Múcio e Celso Amorim. Em visita ao Brasil desta última quarta-feira, o assessor de Vladimir Putin, Nicolai, é mais uma autoridade internacional alvo de longa lista de sanções unilaterais imposta pelos Estados Unidos e outros países. Nicolai foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros em 2018, ao lado de outros 17 funcionários do governo russo. O atual chefe de Conselho Marítimo da Rússia foi punido por Washington no contexto de território ucraniano na Crimeia em 2014. Outros países como Bélgica, Nova Zelândia, França, Reino Unido, Japão, Suíça também sancionaram o assessor de Putin. Então você vê que não era qualquer um que estava aqui, né? Ainda assim, as retaliações internacionais contra o chefe do Conselho Marítimo da Rússia não implicam em punições em solo brasileiro. Isso porque o Brasil tem uma posição de não reconhecimento de sanções unilaterais e costuma seguir apenas as medidas aprovadas pela ONU. O Brasil, o chefe ali o representante de Putin, manteve uma extensa agenda de reuniões com autoridades brasileiras, entre elas o presidente, o ministro da Defesa, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais. As conversas focaram principalmente na cooperação e expansão de laços entre Moscou e Brasília. O assessor do presidente russo visitou Anã Atlântico da Marinha do Brasil, considerado o maior navio de guerra da América Latina. E tá aí, né? Mas eu acredito que tudo tá na mesa, tá, irmãos? Porque tem muita gente já fazendo sensacionalismo, dizendo que a Rússia vai mandar bomba, míssil. Irmãos, o Brasil não tem preparo para enfrentar os Estados Unidos. Outra questão muito importante: tinha muito armamento iraniano e russo na Venezuela quando os Estados Unidos invadiu. Quem lembra do navio do Irã que veio para a Venezuela e ele esteve até no Brasil? Ele estava trazendo armamento. Outra coisa, os mercenários russos trabalhavam junto com Nicolás Maduro. A Rússia mandava e desmandava na Venezuela. E o que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu e levou Maduro embora. Então, não entre na ilusão que agora o Brasil vai ter arma, vai ter isso e aquilo para combater os Estados Unidos. E outra coisa, eu expliquei essa semana que o próprio Barroso disse em conferência que pediu ajuda ao governo americano para derrubar o Bolsonaro, e ele disse que os militares brasileiros não gostam de ter hostilidade com o exército americano, porque quem treina o exército brasileiro e as armas do exército brasileiro e o GPS do exército brasileiro vem dos Estados Unidos. O que o Múcio revelou, irmãos, é a mais pura realidade. O Brasil não tem armamento para 6 horas de guerra. É por isso que ele disse de uma forma descontraída: se a América vier, abre o portão, porque nós não temos nem como consertar o portão, então deixa eles entrar. E os petistas endemoniaram e pediram a cabeça do Múcio por representar a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Mas pode ser uma rota de fuga, né? Pode ser uma rota de fuga. Tem muita gente que não sabe. Tem alguém de Brasília aqui que pode confirmar a informação que eu vou passar? Eu vou passar uma informação aqui, preciso de alguém de Brasília aqui. Irmãos, Brasília
a esplanada dos ministérios até a casa do presidente é um bunker. Quem sabia aqui? Por exemplo, na esplanada dos ministérios, os mesmos andares que você vê para cima da terra, eles têm no subterrâneo. É a mesma quantidade. Embaixo do Palácio do Planalto, dos ministérios e até ali do lugar onde ficam os ministros da Suprema Corte, embaixo, dá para andar caminhão, carro e um monte de militar anda ali por baixo de Brasília. Alguém aqui confirma essa informação? Deus abençoe Manglória. Alguém aqui confirma essa informação que eu estou dizendo aqui? Porque quem me passou essa informação foi um militar que já dorme no Senhor, que ele trabalhou lá. Então, por baixo ali de Brasília, existe como ter rota de fuga, para você ter ideia. Olha só, a irmã Alda está confirmando. Mais alguém aqui da região de Brasília para me dar essa... para dizer assim que o pastor Carlos não está falando besteira. É dessa forma mesmo. Então, é como se fosse um bunker. Por quê, irmãos? Em um cenário de guerra é outra coisa. Outra coisa que você precisa entender, num cenário de guerra no Brasil, os únicos lugares atacados é São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, e Brasília. Não vem míssil sobre o Brasil. Não vem mísseis, ogiva nuclear sobre o Brasil por causa do solo brasileiro. Por causa do solo brasileiro. Agora, assim como Putin recebeu o senhor Bashar al-Assad, que era o cara da Síria, levando suas riquezas embora para a Rússia, veja que para Maduro, a Turquia ofereceu o refúgio, eles dizem que ofereceram para o Maduro e para a Turquia 200 milhões de dólares, tá? 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Então, veja, 200 milhões de dólares. Eu não sabia, eu não vi o que o Cabo Daciolo falou. E aí, eu digo para vocês, o Nine já andou comentando por aí, diz que existe isso em Brasília, esse comentário, que se viesse um avião, um helicóptero buscar ele, se tinha como ele fugir, e eles falaram, eles conseguem te pegar até de Uber. Oh, meu Deus! E veja, irmãos, ele teria como ir para Venezuela, ele teria como ir para Colômbia, ele teria como ir para o Peru, ele teria como ir para Cuba, porque ele declarou publicamente, ele só não falou o Foro de São Paulo, mas ele declarou esses dias em público que ele é o cabeça da unidade da esquerda na América Latina, que ele se reuniu com Fidel Castro e com os outros líderes para formar uma aliança. Ele falou que conseguiram eleger vários presidentes depois desse encontro. Quer dizer, ele disse publicamente que ele é o cabeça do Foro de São Paulo. Quer dizer, e você acha que o Maduro não está fazendo delação premiada? Eu quero saber de você, meu irmão. Você acha que o Maduro não quer uma prisão mais light, de pelo menos ficar numa casa sem estar atrás das grades para ter uma delação premiada? Você acha que o Maduro não vai denunciar todas as questões que envolveram a América Latina e o cabeça é o presidente do Brasil? E eu estou dizendo algo aqui que ele próprio falou, meu irmão. Isso que eu estou falando aqui não é coisa da minha mente, não. Vamos ver se a internet já capturou o que eu estou falando aqui.
E agora... a gente tem a fala dele, né? Olha só, eu vou colocar aqui a fala dele, não vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Não se conversava, João, você que é muito novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor. Vocês viram aqui o que ele falou? Quando eu criei. Porque a esquerda não se conversava, João, você que é muito novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido... Eu criei o Fórum de São Paulo. Olha o que ele fala. Para o segundo turno com o Collor. E eu achei que a gente poderia educar a esquerda na América Latina através das eleições. Chamei toda a esquerda da América Latina para o Hotel Danúbio, em São Paulo, em junho de 1990, para tentar dizer para toda a esquerda que a melhor via para a gente chegar ao poder não era da luta armada, era da organização do povo e da eleição direta e a gente participar do processo eleitoral. E assim nós ganhamos vários países na América Latina. Quer que no Chile nós ganhamos do Chile, ganhamos do Equador, ganhamos a Venezuela, ganhamos o Uruguai, ganhamos vários países. A Argentina, o Brasil, pela democracia, disputando o voto, sem matar ninguém e sem morrer ninguém. E a esquerda adotou. E ganhamos até El Salvador. El Salvador. Olha só, ele declara, irmãos, presta atenção, ele declara publicamente, todos os países que foram destruídos pela esquerda, principalmente El Salvador, que está tendo uma revolução que muita gente acha boa aquela revolução, mas, irmãos, tudo que está acontecendo em El Salvador é um teste, tá? Aquilo lá é um laboratório. Isso agora vai para a Colômbia, vai para o Peru, vai para o Equador. O mesmo modelo de prisão, o mesmo modelo vai se instaurar. As pessoas, a gente, toda a história, irmãos, existe dois lados, né? Existe dois lados, não é só um lado que tem a história. Existe o lado bom e tudo tem uma consequência. O povo idolatrando o presidente do Equador, mas na minha visão, aquela limpa que eles fizeram lá foi apenas um teste. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Um teste. Está sendo feito um teste de controle totalitário e só vai ficar livre, aqueles que o sistema quer que estejam livres. Uma coisa é certa, e talvez eu esteja falando até demais aqui, mas narcotraficante, tráfico de droga, jogos de azar nunca vai acabar, esteja o presidente que estiver no poder. E se você estudar sobre isso, é mais pesado que você imagina. Está todo mundo infiltrado em tudo que você possa imaginar. Então, sempre, e todos os filmes futuristas, não estou dizendo se ele é ou não é um homem temente a Deus, irmã. Luciana. Eu estou dizendo que aquilo ali é um laboratório. Se chegou aonde chegou,
É porque está sendo feito um teste. A Argentina vai implantar o mesmo sistema, quer dizer, aquilo lá vai ser na América Latina inteira. Então, se troca as, como é que fala? As lideranças, mas quem comanda tudo é o mesmo sistema. Eu sempre falei para vocês sobre o teste. Vocês já repararam que a biqueira de venda de droga é no mesmo ambiente, no mesmo local há 10, há 20, há 30 anos? Vocês já repararam isso? Deus abençoe, irmão Rubens. Vocês já tiveram essa noção? É essa noção. Por que a polícia sempre prende a pessoa no mesmo lugar? Por que não fecha a biqueira? Alguém pode me informar aqui? Porque aquela biqueira tem dono. Porque alguém vai preso, mas quem manda mesmo nunca vai para a cadeia. Alguém sempre vai preso. Então, eu digo para vocês que sempre vai existir, porque isso movimenta bilhões, isso movimenta a economia. Então, eu digo que tudo que nós vivemos hoje, infelizmente, né? Eu vou dizer infelizmente, tem um comando. Por exemplo, liberarem toda essa questão sobre a pandemia 6 anos após, quase 6 anos após ela iniciar. Em novembro, agora, faria 7 anos, né? Foi em novembro de 2019 que surgiu a pandemia. E após 6 anos de ela em ação, de todo o experimento, vem que todos nós fomos enganados. Tudo é debaixo de teste. Uma das coisas que mais me deixou injuriado sobre isso, irmãos, é que a questão, a minha irmã Ana Graziele, vamos colocar, a questão do distanciamento social. Eu não sei se você estudou, eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou, foi a questão do distanciamento social. Foi uma coisa que me chocou. Pastor Carlos, por que te chocou? Porque o senhor Anthony Fauci diz que o distanciamento social foi uma ideia que surgiu. Nunca teve comprovação científica que do distanciamento social salvava a pessoa. E todos os infectologistas diziam que para o vírus perder força tinha que ter contágio e não isolamento. Você tem noção que 4 bilhões de pessoas ficaram presas dentro de casa porque eles tiveram uma ideia de prender todo mundo em casa e todo mundo concordou com a ideia? Vocês têm noção disso, irmãos? Não foi um médico. Não foi um médico que foi lá e disse, não foi um cientista, não foi. Simplesmente estavam numa reunião e tiveram uma ideia. Que tal nós colocar todo mundo preso dentro de casa? Olha o nível da crueldade. Quantas pessoas foram denunciadas porque fizeram churrasco, porque receberam visita em casa, porque não usavam máscara, porque, entre aspas, não se protegia? E foi simplesmente uma ideia. Nós tivemos uma ideia e colocamos em prática. Aí todo mundo, irmãos, 4 bilhões de pessoas ficaram presas. Você tem noção disso? Mais da metade da população mundial ficou dentro de casa por causa de uma ideia. Idosos ficaram sem ver os filhos ficaram sem ver os pais.
É algo que eu digo para vocês, irmãos. O presidente, voltando ao assunto aqui, na minha visão, presidente do Brasil, o presidente do Brasil está de peito aberto, falando que foi ele que criou o Foro de São Paulo. Ele está de peito aberto, dizendo que ele é um dos cabeças do Foro de São Paulo. É só Deus.